Todos nós já passamos por isso. Você está sentado à mesa para um jantar em família no Natal. Do outro lado da mesa está aquele primo que você não vê desde o último encontro familiar. Com a maior confiança, ele abre a boca e começa a falar apaixonadamente sobre um assunto do qual claramente sabe muito pouco. Você olha para o seu celular e, em uma rápida pesquisa no Google, descobre que tudo o que ele está dizendo está completamente errado. Mas ele não parece saber disso. E o pior é que ninguém mais à mesa parece perceber também. A confiança dele é tão forte e inabalável que você começa a se perguntar: será que ele tem noção do quão errado ele realmente está? Isso é o efeito Dunning-Kruger. As pessoas que sabem muito pouco sobre um determinado assunto tendem a superestimar o quanto realmente sabem, simplesmente porque não têm noção do quanto desconhecem. Como resultado, as pessoas mais confiantes em suas habilidades geralmente não são as que deveriam estar. O termo Dunning-Kruger é nomeado em homenagem aos dois cientistas que primeiro descobriram o fenômeno psicológico, David Dunning e Justin Kruger. Em 1999, eles realizaram uma pesquisa intitulada Incompetente Inconsciente, onde testaram um grupo de pessoas em gramática, humor e lógica. No primeiro experimento, os 65 participantes foram convidados a escrever piadas que acreditavam que as pessoas achariam engraçadas. As pessoas que se consideravam excelentes juízes de humor foram as que tiveram o pior desempenho no teste. Dunning e Kruger prosseguiram com a experiência, expondo os mesmos participantes a uma variedade de testes de gramática e lógica. Em todas as ocasiões, a tendência permaneceu constante. Surpreendentemente, aqueles que obtiveram as notas mais baixas entraram no teste com alta confiança e, depois, superestimaram seu próprio desempenho. Por outro lado, os que obtiveram as maiores pontuações, embora conscientes de seu bom desempenho, tenderam a supor que os outros também haviam se saído igualmente bem, subestimando assim sua própria competência relativa. Agora você pode pensar: como isso realmente acontece? Certamente você deveria saber quando falha em um teste, certo? Você tem aquela sensação intuitiva e, afinal, você é quem escreveu as respostas, não é mesmo? Mas isso só acontece quando você não sabe nada sobre o assunto em questão. Quando aprendemos um pouco sobre um determinado assunto, começamos a superestimar o quanto realmente sabemos. Temos consciência de que sabemos algo sobre o assunto, entretanto, não sabemos o suficiente para perceber que ainda há muito mais a aprender. Ainda não somos habilidosos o suficiente para avaliar com precisão nosso conhecimento e habilidades, então acreditamos saber muito mais do que realmente sabemos. Imagine que você recebe um teste sobre a cultura da vida extraterrestre. Você acabou de assistir a um documentário de 30 minutos no YouTube e está se sentindo bastante confiante sobre seu conhecimento de coisas que ainda não foram comprovadas. No entanto, além desse documentário, você não fez nenhuma outra pesquisa sobre a vida extraterrestre. Você nunca foi ao espaço e certamente não tem amigos alienígenas. Você recebe o teste e nele precisa responder a 20 perguntas sobre a vida como um extraterrestre. Sei o que você está pensando, você não é totalmente ignorante. Afinal, acabou de assistir a um documentário de 30 minutos sobre alienígenas, então certamente vai se sair bem neste teste, ou pelo menos melhor do que a média, certo? Pois bem, isso é o efeito Dunning-Kruger em ação, porque a verdade é que apenas um documentário não é suficiente. Você apenas descobriu a ponta do iceberg, mas como não sabe quão grande é o gelo sob a água, continuará vivendo na ilusão de que explorou tudo. E vemos isso todos os dias, desde o seu primo sentado do outro lado da sala, até aquele colega de trabalho que fica realmente irritado quando alguém ganha a promoção que sente que merecia desesperadamente. Relatórios de desempenho no trabalho nos dão uma visão imparcial de quão bem nos saímos. No entanto, quando pessoas que realmente não sabem muito recebem esses resultados, elas não ficam satisfeitas, porque em suas mentes, elas se saíram muito melhor do que o relatório diz. Portanto, eles inventam desculpas como: o chefe não gostava de mim. Ou desprezam o colega que recebeu a promoção em seu lugar, sem parar para pensar que talvez ainda tenham muito a aprender. Em uma empresa, todos os engenheiros foram convidados a avaliar seu trabalho e determinar como estavam se saindo em relação ao restante dos colegas. 42% dos engenheiros acreditaram que estavam entre os 5% melhores da empresa. Em outro cenário, professores foram questionados se faziam um trabalho médio, abaixo da média ou acima da média.
94% de todos os professores na pesquisa acreditavam que faziam um trabalho acima da média, situação que desafia a plausibilidade matemática. Você pensaria que professores, que estão sempre avaliando pessoas, seriam capazes de fazer uma autoavaliação mais precisa. Mas a realidade é que todos nós somos vítimas do efeito Dunning-Kruger, tanto como professor quanto como estudante. Alguns cientistas argumentam que o efeito Dunning-Kruger pode não ser consequência de uma má autoavaliação, mas sim porque as pessoas com desempenho insatisfatório desejam apresentar uma versão exageradamente positiva de seu próprio desempenho. E, embora seja possível entender de onde vem este argumento, ele não se sustenta, porque existem muitos contextos onde observamos o efeito Dunning-Kruger, mesmo quando não há motivo aparente para a pessoa querer se exibir ou parecer melhor do que é. A verdade é que não podemos fazer um julgamento preciso de habilidades que conhecemos muito pouco, simplesmente porque não sabemos o que é bom e o que não é. Não vimos os dois extremos do espectro. Metacognição é a consciência dos seus próprios processos de pensamento. Trata-se da capacidade de planejar, monitorar e avaliar o próprio desempenho e compreensão. É como se o seu cérebro pudesse se avaliar. Em sua pesquisa, Dunning e Kruger descobriram que quanto menos as pessoas sabem sobre um assunto, menor é sua capacidade metacognitiva em relação a esse tópico. Isso as torna inconscientes de sua própria incompetência. E isso é bastante curioso porque, muitas vezes, a pessoa que fala mais alto em uma sala é geralmente a que menos sabe. Bertrand Russell disse isto em 1951 e ainda é verdade hoje, talvez agora mais do que nunca. Embora ele pensasse que isso era apenas uma característica de seu tempo, não era. Era simplesmente o efeito Dunning-Kruger em ação. A triste verdade é que as pessoas que menos sabem também são as menos propensas a aproveitar uma oportunidade de aprendizado. Pense nos 42% dos engenheiros que acreditavam estar entre os 5 melhores percentis. Eles provavelmente ignorarão quaisquer oportunidades de aprender com seus colegas, porque já acreditam que são os melhores. Por outro lado, as pessoas que são as melhores nem sempre percebem que são especiais, então elas não tentam ensinar os outros, mesmo quando deveriam ser as que fazem isso. No final, a empresa permanece estagnada. A vida é muito parecida com esta empresa. Vá para a internet hoje e as vozes mais altas são as que menos sabem. Em todo lugar que você olha, há um falso guru tentando ensinar a você como se tornar bilionário da noite para o dia. Eles têm muito pouco conhecimento, mas isso não os impede de vender cursos de R$ 2.000 com as mesmas informações básicas que você pode obter apenas pesquisando as coisas certas. O triste é que a maioria das pessoas se deixa levar pela confiança e certeza desses gurus, apenas para perceber tarde demais que era tudo bravata e nenhuma substância. Agora, mais do que nunca, a desinformação é um problema maior do que a ignorância. As pessoas passam rapidamente por um tópico e instantaneamente querem começar a ensinar os outros. Elas não levam tempo para realmente ler além da primeira página do manual de instruções antes de começar a sair falando por aí sobre o quanto sabem, ou quanto pensam que sabem. Então, frequentemente, estamos ouvindo as pessoas mais confiantes e não as mais confiáveis. Aceitamos informações da pessoa que fala mais alto, em vez da que mais sabe. De medo de morte por antenas 5G. Há campanhas anti-vacinação. As pessoas estão constantemente satisfeitas em saber o mínimo possível. Não só estão satisfeitas, como estão confiantes de que sabem tudo e não perdem tempo compartilhando essa informação com os outros. Se as vozes mais altas são ignorantes, por que as pessoas mais informadas não se manifestam? Novamente, é o efeito Dunning-Kruger em ação. Quando os 65 participantes foram submetidos aos 3 testes por Dunning e Kruger, as pessoas que obtiveram os melhores resultados frequentemente sabiam que tinham ido bem no teste. No entanto, eles acreditavam que todos os outros também tinham se saído bem. Eles superestimaram as notas das outras pessoas no teste e não pensaram que seus próprios resultados fossem algo especial. Quando foram solicitados a se posicionar em um percentil, mais frequentemente do que não, as pessoas que tiveram o melhor desempenho se colocaram mais abaixo do que realmente estavam. Por causa disso, as pessoas que têm alguma imaginação e entendimento estão cheias de dúvidas e indecisões. As pessoas mais informadas não percebem que são, então acham difícil se manifestar. É fácil para nós pensar que, porque algo vem tão facilmente e naturalmente para nós, acontece o mesmo com os outros. É fácil pensar que não somos especiais e que todos podem fazer tão bem quanto nós fizemos.
Mas, na realidade, isso não é verdade. Na verdade, se você acha que seu trabalho não é bom o suficiente, então provavelmente já é melhor do que a maioria, porque, diferentemente das pessoas no final do percentil, você sabe o que não sabe, então está mais disposto a melhorar. O efeito Dunning-Kruger não é necessariamente prejudicial. Na realidade, ele pode ser o gatilho para diversos empreendimentos e realizações notáveis. De certa maneira, o efeito Dunning-Kruger atua como um empurrão inicial, nos dando a confiança para embarcar em novas empreitadas, mesmo sem termos total ciência das dificuldades que nos esperam. Uma vez que demos esse primeiro passo, cabe a nós não nos acomodarmos e nos sentirmos confiantes no pouco que sabemos. Devemos lutar contra os vieses cognitivos e perceber que só arranhamos a superfície e que ainda temos um longo caminho a percorrer.